Se você vem acompanhando o canal nos últimos meses, sabe que tem altcoins como Solana, Ethereum, que para mim comprometeram a estrutura de alta. Mas tem outras altcoins, poucas, mas tem, que ainda tem potencial de romper as máximas ali de dezembro e janeiro e até muito além, quem sabe entregar ainda um potencial de até 10 vezes de valorização das faixas atuais. Até por isso, nos últimos dias eu venho compartilhando com vocês uma lista de top 5 altcoins que ainda mantém estrutura impulsiva e ainda há a possibilidade de a gente entregar grandes valorizações. Até então, a gente trouxe a Ripple e a Pendo. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma altcoin que eu venho monitorando junto com a comunidade dos Crypto Gainers. Esta altcoin é a AVAX. Turma, eu gosto de sempre iniciar lembrando nossa visão compartilhada anteriormente. Eu pesquisei aqui e meu último vídeo da AVAX específico, dedicado a ela, foi bastante tempo, né? A gente estava encarando a primeira pernada aqui que houve em 2023 com uma onda impulsiva. Estávamos de olho para uma retração para voltar a subir, né? Essa retração se estendeu bastante, né? Por um momento até acreditava que a gente poderia ir daqui, mas temos aqui uma retração que se estendeu na minha visão, mas não perdeu a sua estrutura de alta, tá? Eu continuo acreditando que temos aqui uma onda impulsiva e agora temos aqui uma possível retração para voltarmos a subir. Um movimento muito semelhante, inclusive, com o que houve no ciclo anterior por volta de 2021. Perceba que no ciclo anterior a gente teve nosso primeiro impulso, nossa retração em ABC. Retração essa que levou cerca de 170 dias e o ativo caiu mais de 80%. Neste ciclo, a retração, considerando isso aqui uma retração, o ativo caiu até agora cerca de 76% e 386 dias, né? Caímos menos até do que no ciclo anterior. Porém, no ciclo atual, a gente teve um espaço maior dessa correção, né? Quase o dobro de dias da correção do ciclo anterior. Mas mesmo assim, mesmo caindo mais de 80% no ciclo anterior, a gente entregou uma valorização posteriormente dentro do intervalo de 130 dias de 14 vezes, né? Um pouco mais de 1.400%. Eu ainda vejo potencial da gente entregar algo parecido aqui na AVAX. Não porque aconteceu no ciclo anterior, o que eu te apresentei aqui só para trazer uma informação a mais, uma confluência, mas pelo price action que vem apresentando aqui na AVAX, tá? A gente vê claramente uma estrutura impulsiva e agora um movimento corretivo ABC. Eu gosto que a predominância dos volumes se mantém na alta, logo me faz acreditar que temos aqui um impulso e agora uma retração para continuarmos subindo. Eu ainda mantenho o que tenho investido na AVAX e pretendo aumentar a exposição com um position agora, eventualmente nos futuros. E vou compartilhar com vocês as duas faixas que estou de olho para aumentar minha exposição agora com uma operação meio que isolada, né? Diferente. O que eu tenho nela é em spot, pretendo abrir uma operação com stop mais à frente para tentar surfar a próxima grande pernada de alta que pode vir a acontecer na AVAX. Após mencionar com vocês as próximas faixas que estarei de olho aqui para fazer novamente uma entrada aqui na AVAX, eu quero fazer uma comparação com o gráfico do Bitcoin. Tá? Seguinte, turma, nesse ABC eu vejo que estamos num canalzinho de baixa, né? Uma bandeira, um padrão de continuação da alta. Existe a possibilidade já do fundo ter sido formado, tá? Mas a tendência ainda é de baixa. Então, a gente tem topos cada vez mais baixos. Então, o ideal para montar uma entrada aqui na AVAX é esperar das duas uma, tá? Ou a mudança de estrutura, confirmando que mudamos aqui para uma tendência de alta, ou aguardar o ativo renovar novamente uma mínima aqui, as mínimas do ano, vindo buscar esse suporte aqui que está entre os, eu vou arredondar para cima, 14 e 12 dólares, tá? Faz que mais teve negociação durante esse range aqui posterior. E, salvo engano, é a terceira faixa que mais teve negociação na história da AVAX, essa casa entre os 14 e 12 dólares. Então, se a gente tiver uma renovação de mínima aqui com bons gatilhos junto com um Bitcoin de fundo, eu acredito que pode
podemos ter uma oportunidade. Talvez ela só venha renovar mínimas se o Bitcoin for renovar mínimas também. Mas, enfim, são os dois níveis que fico atento para entrar com mais na AVAX, tá? Ou uma renovação de mínimas, dando uma confluência de fundos junto com o Bitcoin. Os demais conservadores podem aguardar, além da renovação de mínima, uma mudança de estrutura no curto prazo, para daí fazer uma entrada com stop até mais curto. Ou então a gente aguarda essa mudança de estrutura, ultrapassando aqui, eu vou trabalhar com um alvo mais conservador, a casa dos $25. Está ocorrendo essa mudança de estrutura, a gente pode estar olhando para cima também na AVAX. Antes da gente fazer uma comparação com o Bitcoin, eu acho que vale a pena a gente buscar um alvo aqui para a próxima pernada de alta. Eu vou trabalhar com um alvo conservador, tá? Considerando isso aqui, a nossa onda impulsiva, vamos considerar que a onda 1 finalizou aqui nesse topinho dos $50, né? Dá para a gente ver uma estrutura de 5 ondas aqui dentro. Considerando que a nossa onda 1 terminou aqui no topo dos $50, a gente projeta a próxima pernada de alta. Com base na primeira pernada, a gente vai ter um alvo lá próximo entre os 86 e os $130, né? Um alvo mais comum para uma onda C subindo. Considerando o topo da nossa onda impulsiva aqui nos $66, né? O topo ali de março, a gente vai ter o alvo entre 113 e 183, né? Resumindo, os alvos ali tão próximo aos níveis dos $100, né? Um nível de resistência psicológica, uma faixa que teve muita negociação anteriormente. E tem um pouco além, próximo ali da all-time high. Eu estou trabalhando aqui na VAX de modo mais conservador, tá? Não vou considerar isso aqui uma onda 1, uma 2 agora, para a gente apresentar uma onda 3, tá? Caso seja o caso, aqui tem alguns eliotistas comentando sobre esse cenário aqui, a gente busca alvos incríveis aqui de $400 e lá vai o trem para a VAX na próxima pernada. Mas esse não é o meu cenário base, visto que eu acredito que estamos próximo ao fim do ciclo, né? Eventualmente virá a última pernada de alta do Bitcoin. Esse é o meu cenário base hoje, venho compartilhando com vocês. Então eu acredito que a gente possa ter só mais uma pernada aqui. Quem sabe isso aqui foi uma onda A subindo, não uma onda 1. Isso aqui é uma onda B e a gente sobe numa onda C. Algo parecido com o que houve aqui atrás na AVAX. Tem alguns eliotistas considerando esse movimento aqui uma onda 1. Mas eu acho muito forçado, tá? Esse aqui é o gráfico mais completo da AVAX. Eu acho muito forçado chamar isso aqui de uma onda 1. Para mim, a gente subiu numa onda A, B, C. E, eventualmente, a gente sobe aqui novamente numa ABC no ativo. Beleza? Então, ainda vejo possibilidades da AVAX vir buscar aqui a casa ao redor dos $100, tá? Ela é uma das poucas altcoins que ainda mantém a estrutura de alta no prazo maior. Uma coisa que eu queria mencionar com vocês aqui é a seguinte, tá? Eu já venho mencionando para vocês que eu ainda acredito que são maiores as probabilidades da gente romper as máximas no Bitcoin. E, bem, olhando lá para o ciclo anterior, me chamou a atenção aqui que a última pernada de alta do Bitcoin, o fundo ocorreu lá por volta de julho, correto? E considerando que a gente tem mais pernada aqui de alta para o Bitcoin, eu volto lá para o passado para fazer uma comparação com o gráfico da AVAX. Eu percebo que na última pernada de alta do Bitcoin foi quando a AVAX entregou essa grande pernada de alta que eu tive subindo um pouco mais de 14 vezes, né? E considerando que a gente tem mais uma pernada de alta para o Bitcoin, a gente poderia seguir o que ocorreu lá no ciclo anterior e entregar aqui a próxima grande pernada de alta na AVAX. Beleza? Então a gente tem essa confluência aí olhando para o ciclo anterior. Então, traders, investidores, a AVAX é mais uma altcoin que eu vejo potencial de não só romper as máximas de dezembro e janeiro, mas quem sabe entregar alvos muito mais além. Até então a gente trouxe aqui para vocês Pendle, Ripple, agora a AVAX. Eventualmente eu virei aqui novamente trazer mais altcoins que ainda vejo potencial de entregar altas valorizações pelo fato que elas mantêm a estrutura de alta. Apesar de eu acreditar que essas altcoins têm potencial de entregar grandes valorizações, eu acredito que a gente não pode pisar tanto no acelerador, digamos assim, como a gente pisou ali em outubro até novembro, né? Antes daquela alta que a gente apresentou em novembro e dezembro. Por quê? Muitas altcoins perderam sua estrutura de alta e a principal altcoin hoje, o Ethereum, também perdeu sua estrutura de alta. Então pode ser que eventualmente outras altcoins como estas, que ainda mantêm essa estrutura, venham a perder, tá? Então antes a gente tinha muito mais confluências
que tudo poderia explodir, né? A mãe das altcoins, o Ethereum, ele que tende a puxar as altcoins para cima, perdeu sua estrutura de alta. Então, acho que a gente precisa trabalhar de modo mais conservador no sentido de não estar tão exposto quanto a gente já esteve anteriormente, né? De dezembro para cá, eu venho fazendo algumas realizações e hoje tem uma exposição de cerca de 50%. Ali em novembro, a minha exposição chegou a ficar em mais de 100% exposto. Porém, desde que eu venho fazendo as realizações de dezembro para cá, eu não recomprei tanto, pois enxergo que o cenário está um pouco arriscado. Mas mesmo assim, eu ainda vejo potencial da gente entregar altos para esses ativos, até por isso eu ainda mantenho a exposição. Então hoje no meu perfil eu trabalho com carteira que está ao mesmo tempo defensiva, né? 50% em caixa, mas também eu tenho uma boa exposição, 50% posicionado, pois acredito que ainda temos potencial de entregar grandes valorizações, principalmente nesse momento que tem bastante medo no mercado, né? Perceba que a grande valorização, quando ela acontece, é extremamente rápido, né? E mal dá oportunidades para quem ficou de fora e não se posicionou no ciclo anterior. Dentro de 38 dias, o ativo tinha subido 500% desde os fundos. Eu acredito que não vai ser diferente caso a gente venha entregar grandes valorizações aqui mais para frente nessas altcoins. Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. Também deixa a sua opinião. Você acredita que a VAX ainda tem esse potencial de entregar toda essa valorização? Quero saber como é que anda a visão de vocês. Por hoje é isso. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.